Gente, então lembrando, eu falo sobre constelação familiar. Eu também gravo aqui os vídeos na Rádio Mundial e ficam disponíveis na minha página no YouTube. E essa página se chama Simone Arrojo Oficial. É só você se inscrever, porque lá tem muitos vídeos falando sobre isso. Eu acho o nome Constelação Familiar um nome pequeno perante a grandiosidade do que atinge, né, esse trabalho, porque não é um trabalho que olha para o sistema familiar somente e nem para as nossas relações ali, o porquê a gente caiu de repente numa família que é muito, de repente olha só para o dinheiro, ou uma família que não olha exatamente para o dinheiro, não olha para o desenvolvimento intelectual, não olha para o desenvolvimento afetivo, ou é uma família muito agressiva, ou uma família onde tem muitos suicidas, ou muitos homicidas, ou uma família, enfim, né? A gente entra numa frequência familiar, porque ali tem tudo o que a gente precisa, né, de maior para o nosso crescimento. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce é, lógico, né? Olha, você vê uma criança olhando para o pai e para a mãe, o amor, né, que uma criança olha, a gratidão que uma criança, um bebê olha para os pais, é a coisa mais linda. Então, essa gratidão, ela precisa permanecer. Ela só não permanece porque nas relações, que aí vem o segundo ponto, que são as relações mais significativas para que a gente cresça nesse espiral de desenvolvimento espiritual. Como eu falei agora no começo, não tem almoço de graça, né? A gente precisa se expor ao desenvolvimento para se desenvolver num nível e chegar numa frequência onde a gente cada vez mais vai atraindo situações mais amplas no mundo espiritual. E essas situações que a gente vive aqui nesta vida, elas não podem ser colocadas embaixo do tapete, porque isso uma hora aparece. De uma forma ou de outra, isso se manifesta. Então, a nossa alma, a gente estava fazendo agora lá em Alagoas, né, o trabalho com o Stephen, que trabalha com o caminho do herói. E o caminho do herói é muito bonito, porque é a nossa vida nesse espiral. Ou seja, a gente está lá, tranquilo, em casa, né, confortável, no nosso mundo, que a gente não precisa buscar o desenvolvimento, já está tudo pronto, a mesa está posta, tem a comida na mesa, a gente está com saúde, né? Está tudo perfeito. E, de repente, a gente é chamado, né? Como o caminho do herói, ele é mostrado em muitos filmes, como Star Wars e O Senhor dos Anéis, Hobbit, né? E também outros filmes. Mas mostra, né, como alguém bate na nossa porta e nos chama para um outro nível deste espiral, para um outro nível de desenvolvimento. E a gente não quer, porque a gente está confortável, né, a gente tá lá, está tudo tranquilo. A maior parte de nós não busca o desenvolvimento ou o conhecimento espiritual na hora que está tudo bem. A gente busca na hora que o bicho pega, na hora que aperta. Então, buscar a espiritualidade é uma necessidade, é uma nutrição e é uma delícia, né? Eu amo fazer isso porque eu acho uma delícia, né? Buscar o desenvolvimento, a compreensão. Então, o caminho do herói é isso, né? E a maior parte de nós, a gente recusa o chamado, a gente fala, não, isso não, né? E daí a gente encontra um mestre, né? E esse mestre, ele vai nos mostrar as ferramentas para que a gente vá além, né, do conforto, vá além, né, também das tribulações e de todas as coisas que a gente encontra no meio do caminho, porque todos nós temos ferramentas, mas a gente não usa ou a gente nem sabe que tem essas ferramentas. Então, chega um momento do caminho do herói, quando ele consegue, então, por exemplo, né, nas histórias mais comuns, raptaram uma princesa. Então, né, todo mundo é chamado para, né, o rei chama os cavaleiros e assim, todos vão buscar e tentar achar a princesa. E quando acha, né, essa princesa ou esse ouro ou o que foi roubado, o que a gente faz com isso, né? Então, a gente pode
tanto trazer, né, a princesa, trazer o ouro, aquilo que foi roubado, a gente pode ficar, né, só com a gente, ou a gente pode ir para um outro caminho, que é esse caminho de compartilhar e levar de volta para o reino, para esse mundo espiritual, para esse algo muito maior, né, que muitos chamam de vários nomes, mas para esse nível espiritual, que é o nível maior que existe, que é onde todos nós estamos ligados por um amor incondicional. Então, esse amor a gente ainda está aprendendo a desenvolver, óbvio, né? Mas o que eu quero dizer e dar um exemplo que foi muito bonito ver para o nosso país, agora lá em Maceió, é incrível que quando a gente viaja, eu viajo com o Stephen, geralmente aparecem coisas muito fortes, né? A gente já teve uma experiência muito interessante em relação a Santos Dumont e agora foi uma experiência muito interessante em relação ao descobrimento do Brasil e ainda o que nós vivemos de corrupção e ainda o que os índios vivenciaram em relação à nossa colonização aqui, o quanto a gente ainda vive numa situação ou de vítima, né? Então nós somos aqueles que são arrebatados, né, por aqueles que sabem mais, por aqueles que têm mais talentos e mais recursos, ou a gente, quando se torna uma pessoa com recursos, que é este o momento mais importante, e a gente viu isso, né, aqui a gente vê no nosso país, que aqueles que querem subir para uma parte política e querem fazer algo grandioso, né, de repente eles se tornam os corruptos, né? Então, é como se a gente, olha, enquanto eu preciso, eu sou assim uma vítima, eu sou boazinho, mas depois que eu tenho, eu também me torno um corrupto. Então a gente precisa, todos nós, se a gente nasceu nesse país, é porque todos nós somos assim. E eu me incluo nisso, né? Ou seja, como que a gente pode deixar de ser, né, de sair, como que a gente pode sair desse jogo de manipulação, né, desse jogo de poder, desse jogo de que a gente se perde no meio do caminho. Então, uma pessoa veio constelar, ela é de Fortaleza, aliás, um grande beijo a ela, uma pessoa linda. E ela sentou ao meu lado e eu não conseguia parar de rir. Eu falava, meu Deus, eu não consigo parar de rir, o que acontece, né? Então, ela sentou ao meu lado, ao lado do Stephen, e a gente começou o trabalho com ela. E ela falou, olha, eu venho de uma família de humoristas, eu mesma, né? Aliás, o Ceará, né, é o berço do humor, dos grandes humoristas do nosso país. E daí ela começou a falar sobre isso e eu não conseguia parar de rir. Ela falou, eu também sou assim, eu rio muito, eu dou muita risada. E daí, né, a Maria Helena falou assim, onde tem muita risada nesse nível, tem muita dor também. E ela falou, é verdade. Enfim, ela falou que tinha algo que puxava ela para trás. Toda vez que ela queria evoluir, algo vinha e puxava novamente ela para estaca zero, né? Então, a gente foi fazendo todo o scalar e foi fazendo, né, o trabalho com o scalar até que chegou num ponto onde a gente vê que na nossa vida e na nossa postura, na nossa posição na nossa família, cada pessoa da nossa família parece que tem uma missão, né? Então, tem aquelas pessoas que vieram para ganhar dinheiro, aquelas que vieram para cuidar da espiritualidade, aquelas que vão para a área da saúde, né? Aquelas que vão para a área da educação. Enfim, cada um tem um papel e nenhum papel é menor ou maior que o outro, né? Tem pessoas da família que ficam muito emaranhadas com o que foi antes, né, para que isso se resolva. Mas o que é bonito de ver é que às vezes a gente não se desenvolve porque a gente honra a pobreza, ou a gente honra o não olhar para os próprios talentos, ou a gente honra continuarmos como vítimas, assim como muitos foram vítimas. Então, como todos lá nesse workshop eram do Nordeste, o Stephen, como não conhece a cultura do Brasil, começou a perguntar o que tinha de diferente do Nordeste para o Sudeste, o que é que tem de diferença, como as pessoas do Sul olham para as pessoas do Nordeste ainda, né? E como as pessoas do Nordeste se colocam em relação a quem mora aqui no Sudeste.
E daí a gente começou a falar que, infelizmente, no Nordeste tinha ainda muita seca, ainda as pessoas tinham uma pobreza, né? Não que não tenha aqui no Sul, no Sudeste, mas uma pobreza muito grande. E ainda as pessoas vão para trabalhos pesados, e isso não é demérito nenhum, mas o que a gente estava discutindo é como as pessoas se colocam perante as outras. Então, o que a gente percebeu, resumindo, é que o Nordeste, né, as pessoas do Nordeste ainda se colocam dessa forma menos intelectual. E as pessoas aqui do Sudeste colocam toda a intelectualidade, mas também se matam de trabalhar. Assim como as pessoas se matam de trabalhar, né, com um trabalho pesado, né, no Nordeste. E a gente começou, então, a olhar para isso sobre a nossa colonização. E a gente colocou 2 pessoas, o Stephen colocou 2 pessoas no campo para serem um colonizador e a outra pessoa, os nativos que estavam aqui quando os colonizadores chegaram. Gente, o que saiu, resumindo, foi algo tão bonito. E cada vez mais eu vejo como o Bert Hellinger mostra que nada acontece na nossa vida por acaso. Por que a gente encontrou pessoas, talvez, tão agressivas para fazer essa colonização? Por que os indígenas, né? Se hoje a nossa colonização fosse somente de indígenas, será que a gente também não teria se desenvolvido intelectualmente? Então, cada geração, porque na época, né, o desenvolvimento era outro, tudo vem para o nosso desenvolvimento, mesmo que venha de uma forma muito agressiva, mesmo que venha de uma forma muito corrupta, porque a gente foi muito explorado, eles tinham armas, a gente tinha arco e flecha, né? Eles tinham o desenvolvimento intelectual, eles foram corajosos. E o que foi bonito, né? Eu espero conseguir, porque foi tudo tão amplo, tão grandioso. Mas o que eu quero resumir com isso é que tudo o que aparentemente vem para nos arrebatar, na verdade vem para nos fazer crescer. Então, para ela é uma das pessoas, essa moça que estava sendo constelada, que foi para a parte intelectual da família, sabe? Que foi estudar. E foi muito bonito ver isso. No Nordeste sai muito isso, sabe? A importância de estudar, a importância de ir para a escola, a importância de desenvolver esses talentos também, de saber ler e escrever. A gente ainda é um país de terceiro mundo, né, gente? Então, como é bonito a gente olhar para os nossos colonizadores e também dar um lugar a eles, de que eles também trouxeram e mostraram que a Europa, por exemplo, né, e eu estou falando em termos de desenvolvimento intelectual, cultural, artístico, não estou falando em termos de desenvolvimento espiritual, mas o quanto eles trouxeram isso para que a gente se desenvolvesse também. Não estou dizendo que a forma foi certa e errada, e quem sou eu para julgar Deus e a forma como tudo isso aconteceu. Mas o que eu sei é que se aconteceu dessa forma é porque era necessário, porque ainda nós estamos nessa frequência de aprender assim. Mas a gente pode aprender buscando lucidez, buscando caminhos espirituais, buscando a consciência. Então é isso que eu gostaria de deixar claro. E o que foi bonito foi quando os nativos, eles conseguiram se aproximar dos colonizadores. Os colonizadores conseguiram dizer: nós fizemos isso somente por ganância. Ou seja, eles buscavam as Índias e estavam, né, aqui foi um dos caminhos, enfim. Todos esses exploradores e colonizadores, eles tiveram uma função. E eles também não só foram explorar, mas eles também, no fundo, deixaram algo nos lugares que eles chegaram. E que esse algo seja que a gente se desenvolva cada vez mais nos nossos talentos intelectuais, a nossa coragem, que foi uma coisa importante que os colonizadores tinham, que era essa coragem de atravessar esses mares, naquelas, né, caravelas, e naquela situação muitos morriam. Mas eles tiveram coragem, mesmo que fossem motivados por uma ganância, né? Então, eles percebendo a ganância deles e olhando a pureza dos índios, e os índios também percebendo a coragem deles, e também o que eles trouxeram de desenvolvimento, de intelectualidade e tudo isso. Então, foi muito bonito ela olhar
também nesse sentido para a mãe e para a família e dizer, eu agora aceito me desenvolver intelectualmente. E quando eu me desenvolvo materialmente, intelectualmente, eu me desenvolvo emocionalmente, me desenvolvo, mas eu vou para um desenvolvimento sem ganância. Porque quando a gente tem medo da ganância, é porque a gente é ganancioso. Quando a gente tem medo de se afogar, é porque a gente não sabe os limites da água, né? Quando a gente tem medo de algo, é porque no fundo a gente precisa aprender a discernir, a saber fazer isso de uma forma mais equilibrada. Então, gente, é isso. A constelação nos ajuda a mostrar que momentos nós estamos, que momento a gente está, que momento o país está, por que a gente está neste país, neste momento, qual é o nosso desenvolvimento, o nosso ponto espiritual de aprendizado nisso. Então, é muito, muito, muito rico mesmo.